Meu nome é Alejandro Sampista. Tenho 77 anos e trabalhei por 35 anos como contador aqui em Jequié, na Bahia. Me aposentei como chefe da contabilidade da Prefeitura Municipal em 2013, com 65 anos. Oxente, como o tempo passa ligeiro, viu? Hoje quero compartilhar uma história que marcou minha vida de um jeito que nunca imaginei. É um daqueles casos que a gente guarda no peito, mas chega uma hora que precisa botar pra fora, sabe? O que aconteceu comigo talvez sirva de lição para alguém que está me ouvindo agora. A confiança é como um vaso de barro, meu povo. Uma vez quebrado, mesmo que você colhe os cacos, as rachaduras vão ficar marcadas para sempre. E foi numa sexta-feira de abril de 1998, eu tinha acabado de completar 50 anos, quando descobri que minha Terezinha, com quem eu já estava casado há quase 28 anos, fazia umas tais horas extras toda sexta-feira, há mais de um ano. Num primeiro momento, eu nem desconfiei de nada. Ela trabalhava como auxiliar administrativa numa grande loja de materiais de construção no centro da cidade, a construtora Alvorada, que pertencia ao Dr. Evandro, um homem muito respeitado aqui na região. Terezinha já estava lá há uns 8 anos, sempre muito dedicada. Mas aí começou essa história de hora extra toda sexta. E vocês não imaginam o que eu descobri quando resolvi seguir ela numa dessas sextas-feiras, uma revelação que mudou tudo o que eu acreditava sobre meu casamento, sobre confiança, sobre a vida. Se você está gostando da minha história, deixe um joinha aí para alegrar este velho coração. Se inscreva no canal para não perder minhas próximas histórias de vida. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo e que horas são aí agora? Eu fico muito feliz em saber de que cantinho do Brasil e em que momento do dia vocês estão me ouvindo. Eu nasci em 1948, numa casinha simples nas beiradas de Jequié. Meu pai trabalhava cortando cana, e minha mãe vendia acarajé e abará na feirinha de domingo. A vida era difícil, mas a gente não passava necessidade, graças a Deus. Lembro do cheirinho de dendê que impregnava nossa casa quando minha mãe preparava os quitutes para vender. Às vezes, eu ajudava ela a amassar o feijão fradinho para a massa do acarajé. Era um trabalhão, viu? Mas compensava quando sobrava um pouquinho para a gente comer. Cresci correndo pelas ruas de terra, tomando banho no rio quando o calor apertava, que aqui na Bahia é quente demais, meu filho. Na minha infância, a vida era bem diferente do que é hoje. A gente não tinha essas modernidades todas. Não tinha celular, não tinha internet, meu filho. Em Jequié, nos anos 50, quando eu tinha uns 8, 9 anos, a diversão era brincar na rua mesmo. Peão, bolinha de gude, empinar a raia, como a gente chamava a pipa aqui na Bahia. Era bom demais, viu? O pessoal hoje fica trancado dentro de casa, grudado nessas telinhas, não sabe o que é sentir o vento no rosto enquanto corre atrás de uma bola de meia. Meu pai, seu Juvenal, era um homem simples, mas muito honrado. Trabalhava duro no corte da cana, às vezes fazia bico como pedreiro e sempre dizia: Alejandro, meu filho, seja o que for que você faça na vida, faça direito e com honestidade. Esse ensinamento ficou marcado em mim. Minha mãe, Dona Marinalva, era uma mulher forte, daquelas que acorda com o sol e só vai dormir quando todos já estão deitados. O abará e o acarajé dela eram famosos na região. O pessoal fazia fila na barraquinha dela na feira. Foi com ela que aprendi a importância do trabalho bem feito. Estudei na escola estadual Professor Luiz Eduardo Magalhães. Não era fácil, não. A escola ficava a quase 5 quilômetros de casa, e eu ia a pé todos os dias debaixo daquele sol quente da Bahia. Saía cedinho com o caderno embaixo do braço e o lanche que minha mãe preparava. Geralmente um pedaço de beiju com melaço ou um bolinho de tapioca. Lembro que no caminho passava pela Lagoa das Flores, que era um ponto de encontro do pessoal daqui. Nos finais de semana, as famílias iam para lá para se refrescar um pouco, levar as crianças para nadar. Era um dos poucos lazeres que a gente tinha na época. Sempre fui bom com números, desde pequeno. A professora Josefina, que Deus a tenha, sempre me elogiava nas aulas de matemática. Esse menino tem cabeça para conta, ela dizia. E não é que tinha mesmo?
Enquanto meus colegas quebravam a cabeça com as equações, para mim aquilo era como brincadeira. Em 1963, quando tinha 15 anos, ganhei até um concurso de matemática entre as escolas da região. Foi um orgulho danado para os meus pais, que mal tinham o primário completo. Terminei o ginásio em 1966 com 18 anos e já comecei a trabalhar como auxiliar de contabilidade no armazém do seu Almeida, o maior comerciante da cidade na época. Foi ele que viu meu jeito com os números e me incentivou a seguir na contabilidade. Alejandro, você tem dom para isso, rapaz. Estuda que você vai longe. E eu estudava mesmo. Depois do trabalho, à luz de lampião, porque naquela época a energia elétrica ainda era coisa de rico e nem todas as casas tinham. Em 1968, aos 20 anos, consegui uma vaga no curso técnico de contabilidade no colégio da cidade vizinha, Ipiaú. Ia e voltava de jardineira, um tipo de ônibus antigo que sacolejava tanto nas estradas de terra que a gente chegava com dor no corpo todo. Mas valeu cada sacrifício. Me formei em 1969 com 21 anos e foi uma festa e tanto. Primeira pessoa da família a ter um diploma. Imagina só a felicidade dos meus pais. Minha mãe fez um caruru de agradecimento que alimentou a vizinhança toda. E foi justamente no dia da minha formatura que conheci Terezinha. Ela era prima de um colega de turma, tinha vindo de Itabuna para assistir à cerimônia. Moça bonita, de cabelos compridos, um sorriso que iluminava o ambiente. Naquele tempo, eu era magricelo, tímido, mas criei coragem e fui conversar com ela durante a comemoração. Descobri que ela trabalhava como secretária numa revendedora de carros em Itabuna e também gostava de números, embora não tivesse tido oportunidade de estudar muito. A gente começou a se corresponder por cartas. Naquela época não tinha esse negócio de mensagem instantânea, não. Era tudo no papel, com caneta, e a gente tinha que esperar dias, às vezes semanas, para receber resposta. Cada carta que chegava era uma alegria. Eu guardava todas numa caixinha de madeira que meu pai tinha feito para mim. As cartas de Terezinha vinham perfumadas, com a letra caprichada dela. Era assim que a gente se conhecia melhor, contando sobre nossos dias, nossas famílias, nossos sonhos. Em 1970, menos de um ano depois de nos conhecermos, eu já estava com 22 anos e um emprego fixo como contador numa fábrica de beneficiamento de cacau aqui em Jequié. Não ganhava muito, mas dava para começar uma vida. Foi quando pedi Terezinha em casamento. Fui até Itabuna num domingo com o coração na mão para falar com os pais dela. Seu Antônio, pai dela, era um homem sério, desses que olha nos olhos para ver se você está dizendo a verdade. Depois de uma longa conversa, ele deu a bênção. No mesmo ano a gente se casou, numa cerimônia simples na igrejinha de Santa Terezinha, aqui em Jequié mesmo. Eu e Terezinha começamos nossa vida juntos numa casinha alugada perto do centro de Jequié. Era pequena, mas pra gente parecia um palácio, porque era o nosso cantinho. Nos primeiros anos de casados a gente tinha pouco, mas era feliz com o que tinha. Terezinha deixou o emprego em Itabuna e conseguiu trabalho como atendente numa farmácia aqui na cidade. Acordávamos cedo, tomávamos café juntos, ela fazia um café coado no pano que era uma delícia, servido com tapioca quentinha. Depois cada um ia para o seu trabalho e nos encontrávamos de novo à noite. Em 1972, quando eu estava com 24 anos, recebi uma proposta para trabalhar na contabilidade de uma empresa maior, a beneficiadora Rio de Contas, que processava cacau e outros produtos agrícolas da região. O salário era quase o dobro do que eu ganhava, e ainda tinha alguns benefícios, como plano de saúde. Foi um passo importante na minha carreira. Lembro do dia em que contei para Terezinha. Fizemos uma pequena comemoração. Ela preparou uma moqueca de peixe com camarão que só ela sabia fazer. Regamos com uma cervejinha gelada. Logo no início de 1973, aos 25 anos, recebi a notícia mais feliz da minha vida até então. Terezinha estava grávida do nosso primeiro filho. A alegria foi tanta que eu não conseguia parar de sorrir. Já começamos a planejar tudo, a sonhar com o rostinho da criança, a escolher nomes. Se fosse menino, seria Juvenal como meu pai.
Se fosse menina, seria Marinalva, como minha mãe. Eu caminhava pela cidade todo orgulhoso, contava para todo mundo que ia ser pai. Mas a vida às vezes nos reserva surpresas dolorosas, meu povo. No 5º mês de gestação, Terezinha começou a sentir dores fortes. Levei ela às pressas para o único hospital que tínhamos na cidade na época. Dr. Osvaldo, que Deus o tenha, fez de tudo, mas não conseguiu salvar nosso bebê. Foi um golpe muito duro para nós dois. Terezinha ficou arrasada, chorava dia e noite. Eu tentava ser forte por ela, mas por dentro também estava despedaçado. Era 1973. Eu tinha 25 anos e senti pela primeira vez o que é perder alguém que você ama, mesmo sem ter conhecido. Os meses seguintes foram difíceis. Terezinha entrou numa tristeza profunda, dessas que parece que nunca vai passar. Eu me dedicava ao trabalho durante o dia, mas à noite ficava ao lado dela, tentando confortá-la como podia. A fé ajudou a gente nesse período. Íamos à missa todos os domingos na igreja matriz, e o padre Claudionor sempre tinha palavras de conforto. Aos poucos, muito aos poucos, a dor foi se transformando em saudade, daquelas que a gente aprende a carregar. Em 1975, quando eu tinha 27 anos, surgiu uma oportunidade que mudou nossas vidas. A prefeitura de Jequié abriu concurso para o setor de contabilidade e eu me inscrevi. Estudei muito, noites a fio, enquanto Terezinha me ajudava fazendo perguntas sobre o conteúdo, preparando um cafezinho forte para me manter acordado. Quando saiu o resultado, tive uma das maiores alegrias da minha vida profissional. Passei em primeiro lugar. A estabilidade de um emprego público era algo que muita gente sonhava, principalmente num tempo em que as coisas eram tão incertas. Terezinha me abraçou tão forte naquele dia que quase fiquei sem ar. "Tô orgulhosa de você, meu amor", ela disse. Foi como um bálsamo depois de tanto sofrimento. Em 1976, aos 28 anos, conseguimos comprar nossa primeira casa, num bairro mais afastado do centro, mas muito agradável, o Mandacaru. Não era grande coisa, mas era nossa. Terezinha decorou cada cantinho com muito carinho. As cortinas feitas por ela mesma, as plantas que ela cultivava no quintal, o jogo de jantar que compramos prestação por prestação. Foi nessa casa que recebemos a segunda chance de sermos pais. Em 1977, aos meus 29 anos, Terezinha engravidou novamente. Dessa vez, o medo acompanhou a alegria. A gente rezava todos os dias, pedia proteção. Eu levava ela em todas as consultas com o médico, que agora era o Dr. Paulo, especialista que tinha vindo de Salvador. A gravidez seguiu bem, e no dia 15 de outubro de 1977, nasceu nosso filho, um menino forte e saudável que chamamos de Juvenal, como meu pai. Terezinha teve um parto difícil. Foram quase 20 horas de trabalho de parto. Mas quando colocaram aquele bebezinho nos braços dela, tudo valeu a pena. Eu chorei como criança quando peguei meu filho no colo pela primeira vez. Era como se um pedaço do céu tivesse descido até nós. A vida ganhou um novo sentido com a chegada de Juvenal. Terezinha deixou o emprego na farmácia para se dedicar ao bebê e eu trabalhava com ainda mais afinco na prefeitura. Em 1979, quando eu tinha 31 anos e nosso filho estava com quase 2, fui promovido a chefe de seção na contabilidade. O aumento no salário veio em boa hora, porque os gastos com criança não são poucos, e a gente queria dar o melhor que pudesse para o nosso menino. Em 1982, aos 34 anos, tivemos outra bênção. Nasceu nossa filha, Marinalva. A gravidez foi mais tranquila dessa vez e o parto também. Nossa família estava completa. Eu, Terezinha, Juvenal com 5 anos e a pequena Marinalva recém-chegada. Nossa casa, que já parecia pequena, ficou ainda menor, mas cheia de vida, de barulho de criança, de brinquedos espalhados. Era tudo o que a gente sempre quis. Os anos foram passando, as crianças crescendo. Em 1985, quando eu tinha 37 anos, consegui uma promoção importante na prefeitura, me tornando subcontador,
o que significava mais responsabilidade, mas também mais reconhecimento pelo meu trabalho. Terezinha voltou a trabalhar quando Marinalva completou 3 anos, não mais na farmácia, mas como auxiliar administrativa numa loja de materiais de construção que tinha aberto recentemente na cidade, a construtora Alvorada, do Dr. Evandro. Ela estava feliz por voltar ao mercado de trabalho, por ter seu próprio dinheiro, sua independência. Nossa vida seguia numa rotina agradável. Acordar cedo, preparar o café da manhã para a família, levar as crianças à escola, trabalhar, voltar para casa, jantar juntos, contar como foi o dia. Aos domingos, íamos à missa de manhã e depois almoçávamos na casa dos meus pais ou dos pais de Terezinha, que também moravam em Jequié. Às vezes, quando o calor apertava demais, levávamos as crianças para passar o dia na Lagoa das Flores, como eu fazia na minha infância. Ver os meninos brincando na água, correndo, rindo, era uma das maiores alegrias que eu podia ter. Com o passar dos anos, nossa vida foi ganhando cada vez mais estabilidade. Em 1989, quando eu tinha 41 anos, fui promovido a contador-chefe da prefeitura de Jequié. Era um cargo de muita responsabilidade, afinal, eu estava lidando com o dinheiro público, com os impostos que o povo pagava, e isso para mim sempre foi motivo de muito orgulho e cuidado. Meu pai, seu Juvenal, ficou tão feliz com minha promoção que fez questão de me presentear com um relógio de pulso que ele guardava há anos, uma herança do meu avô. "Agora você merece carregar isso no braço, meu filho", ele disse com os olhos marejados. Nossa casa no bairro Mandacaru começou a ficar pequena para uma família com 2 crianças que cresciam rápido. Em 1990, quando eu estava com 42 anos, conseguimos vender aquela casa e comprar uma maior, mais confortável, no bairro São Judas Tadeu, que na época era considerado um dos melhores da cidade. Era uma casa de 3 quartos, com um quintal grande, onde Terezinha podia cultivar suas plantas e os meninos tinham espaço para brincar. Terezinha decorou tudo com muito carinho, colocando cortinas novas, arrumando cada cantinho. Era o nosso lar de verdade, construído com tanto esforço. Juvenal, nosso filho, crescia forte e inteligente. Em 1991, quando ele estava com 14 anos, ganhou uma medalha na Olimpíada de Matemática da escola. Parece que puxou ao pai o gosto pelos números, viu? Já a Marinalva, com 9 anos, era mais voltada para as artes. Desenhava, pintava, cantava o tempo todo. Ela tinha a criatividade da mãe. Nossos filhos eram nossa maior alegria e orgulho. Terezinha continuava trabalhando na construtora Alvorada. Em 1992, quando eu tinha 44 anos, ela foi promovida a auxiliar administrativa sênior, um reconhecimento pelo trabalho dedicado que vinha fazendo há 7 anos na empresa. O Dr. Evandro, dono da construtora, era um homem sério, respeitado na cidade toda. Formado em engenharia civil em Salvador, tinha voltado para Jequié para expandir os negócios da família. A construtora dele fornecia material para as maiores obras da região, inclusive para reformas e construções da própria prefeitura, o que fazia com que a gente tivesse alguns conhecidos em comum. Em 1994, quando eu estava com 46 anos, tivemos um momento de grande felicidade. Juvenal passou no vestibular para Engenharia Civil na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, aqui mesmo em Jequié. Foi uma alegria imensa. Primeiro da família a entrar numa universidade. No dia do resultado, fizemos uma festa lá em casa, com direito a churrasco, vatapá, acarajé, tudo que tinha direito. Os parentes todos vieram, os vizinhos, os amigos. Meu pai, já com a saúde frágil aos 76 anos, fez questão de estar presente. "Meu neto vai ser doutor", ele dizia para todo mundo, com aquele sorriso banguela, mas cheio de orgulho. A vida ia bem, mas também nos trazia desafios. Em 1995, quando eu tinha 47 anos, meu pai faleceu aos 77. A mesma idade que eu tenho hoje, pensando bem. Ele teve um derrame e não resistiu. Foi um golpe duro para mim e para minha mãe, Dona Marinalva, que após 50 anos de casada, se viu sozinha.
Decidimos que ela viria morar conosco. Afinal, nossa casa tinha espaço e não podíamos deixá-la sozinha naquele momento. Terezinha apoiou a decisão de imediato. Sua mãe sempre foi uma segunda mãe para mim, Alejandro. É o mínimo que podemos fazer, ela disse. Ter minha mãe em casa foi uma bênção. Ela ajudava Terezinha nas tarefas domésticas, contava histórias para os netos, ensinava Marinalva a fazer aqueles quitutes baianos que só ela sabia. Minha filha adorava aprender a fazer acarajé abará cocada. A presença da minha mãe trouxe um conforto diferente para o nosso lar. Era como ter um pedaço da minha infância ali presente todos os dias. Em 1996, quando eu tinha 48 anos, Marinalva, então com 14, ganhou um concurso de redação na escola. O tema era Minha Cidade, Minha História, e ela escreveu sobre Jequié com tanto carinho, falando da Lagoa das Flores, da feira de domingo, das festas juninas que coloriam a cidade, que os professores ficaram encantados. O prêmio foi uma viagem a Salvador, com toda a turma dela. Lembro da ansiedade de arrumar a mala dela, das recomendações que Terezinha e eu fizemos. Juízo, minha filha. Não se separe do grupo. Era a primeira vez que ela viajava sem a gente, e por mais que soubéssemos que estaria segura com os professores, o coração de pai e mãe sempre aperta. No ano seguinte, em 1997, quando eu tinha 49 anos, a construtora Alvorada começou a expandir suas operações. Dr. Evandro abriu filiais em cidades vizinhas e a demanda de trabalho aumentou muito. Foi quando Terezinha começou a fazer horas extras com mais frequência. No início era uma vez ou outra, quando tinha algum fechamento de mês, alguma entrega especial. Mas logo se tornou algo regular, principalmente às sextas-feiras. Ela dizia que era o dia em que fechavam o faturamento semanal, conferiam os pedidos, organizavam as entregas da semana seguinte. Eu não via problemas nisso, inicialmente. Afinal, o salário dela era melhor com as horas extras e a gente sempre teve uma relação de confiança. Além disso, eu mesmo às vezes precisava ficar até mais tarde na prefeitura, especialmente em época de fechamento anual, prestação de contas, essas coisas. Era trabalho, simples assim, ou pelo menos era o que eu pensava naquela época. Nossa vida seguia seu curso normal. Juvenal estava indo bem na faculdade, já no 3º ano de engenharia. Marinalva, agora com 15 anos, começava a mostrar interesse em seguir os passos do irmão, pensando em fazer vestibular para a arquitetura quando terminasse o ensino médio. Minha mãe, apesar da idade avançada, tinha uma saúde de ferro e continuava ativa, fazendo suas cocadas para vender no portão de casa, como sempre fez a vida toda. Eu e Terezinha completamos 27 anos de casados em 1997. Fizemos uma comemoração simples, mas significativa. Saímos para jantar no restaurante Sabor Tropical, o mais chique de Jequié na época, só nós dois. Ela estava linda naquela noite, com um vestido azul que eu tinha dado de presente, os cabelos arrumados, um batom vermelho que destacava ainda mais seu sorriso. Conversamos sobre os anos que passaram, relembramos histórias, falamos dos filhos, dos sonhos que ainda tínhamos. Foi uma noite especial. No final daquele ano, porém, comecei a notar algumas mudanças sutis em Terezinha. Ela parecia mais distante, às vezes distraída. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela dizia que era só o cansaço do trabalho, que a construtora estava passando por um período intenso de crescimento, e isso exigia muito dela. Eu aceitava a explicação, afinal confiava na minha esposa. As horas extras às sextas-feiras se tornaram fixas. Toda sexta, sem falta, Terezinha chegava em casa por volta das 23h, às vezes até mais tarde. Ela dizia que jantava um lanche rápido por lá mesmo, para não perder tempo. Quando chegava, tomava um banho demorado e ia direto dormir, alegando cansaço. No dia seguinte, aos sábados, ela compensava acordando cedo e preparando um café da manhã especial para todos nós, como se sentisse uma pontinha de culpa por não ter estado presente na noite anterior. No início de 1998, as coisas começaram a ficar mais estranhas.
Eu já tinha 49 anos, quase 50, e talvez por isso mesmo mais atento aos detalhes. Como contador, a gente desenvolve um olho para coisa que não bate certo, sabe? Era fevereiro quando comecei a perceber que as horas extras de Terezinha não estavam refletindo no salário dela como deveriam. Um dia, por acaso, vi um contra-cheque dela em cima da cômoda e notei que o valor das horas extras era muito baixo para o tanto de tempo que ela ficava na empresa às sextas. Quando comentei, ela disse que era porque a construtora estava compensando com folgas em outros dias, mas eu nunca a vi tirar essas folgas. Outro detalhe que começou a me incomodar foi o cheiro de perfume diferente que às vezes vinha nela quando chegava dessas tais horas extras. Terezinha sempre usou o mesmo perfume desde que a conheci, um seiva de alfazema que eu dava de presente todo aniversário. Mas agora, algumas noites, principalmente às sextas, ela chegava com um cheiro diferente, mais forte, mais masculino. Quando eu comentava, ela dizia que era o cheiro do escritório, que tinham trocado o produto de limpeza, ou então que era perfume de alguma colega que tinha passado perto dela. Nunca fui homem de desconfiar, de ficar controlando, vigiando. Confiei em Terezinha por quase 28 anos de casamento. Mas essas pequenas coisas foram se acumulando e deixando uma inquietação no meu peito. Em março de 1998, quando Marinalva teve uma apresentação de coral na escola, Terezinha não pôde ir porque caiu numa sexta-feira e ela tinha a tal hora extra. Aquilo me doeu, porque ela nunca tinha perdido um evento importante dos meninos antes. Marinalva ficou triste, mas entendeu. Trabalho é trabalho, né, pai? Ela disse, mas vi nos olhos dela a decepção. Foi mais ou menos nessa época também que notei Terezinha mais cuidadosa com a aparência. Começou a pintar o cabelo com mais frequência para esconder os fios brancos que apareciam. Comprou roupas novas, mais modernas, e até começou a fazer caminhada para manter a forma, como ela dizia. Claro que achei bom ver minha esposa se cuidando, mas algo me dizia que não era só por saúde ou vaidade normal. E tinha também o celular. Em 1998, celular ainda era coisa de gente rica ou de quem realmente precisava para o trabalho. Era caro, os planos eram caríssimos. Pois em março daquele ano, Terezinha chegou com um celular que, segundo ela, a empresa tinha dado para os funcionários do administrativo poderem se comunicar fora do expediente. Era um Nokia daqueles primeiros, grandão, pesado. Ela raramente deixava esse celular por perto, sempre o carregava na bolsa. E às vezes eu a via sussurrando ao telefone ou indo para o quintal para falar em particular. Quando eu perguntava quem tinha ligado, ela sempre dizia que era alguém do trabalho, geralmente sobre alguma entrega urgente ou problema com o cliente. Numa noite de quinta-feira, fim de março de 1998, eu estava com 49 anos, faltando poucos dias para o meu aniversário de 50, quando uma das peças do quebra-cabeça se encaixou. Estávamos jantando, eu, Terezinha, Juvenal, que apesar de estar na faculdade ainda morava conosco, Marinalva e minha mãe. De repente, Juvenal comentou que tinha passado na frente da construtora Alvorada naquela tarde e tinha achado estranho ver o movimento tão fraco. Achei que vocês estavam em época de muito trabalho, mãe, ele disse. Terezinha ficou visivelmente desconfortável. Deu uma desculpa qualquer sobre ser um dia atípico e mudou de assunto rapidamente. Aquilo me incomodou profundamente, mas não comentei nada na hora. Não queria criar uma situação na frente das crianças e da minha mãe. Depois que todos foram dormir, perguntei a Terezinha sobre o comentário de Juvenal. Ela disse que realmente o movimento tinha sido fraco naquele dia, mas que isso não significava que não tivessem trabalho acumulado no administrativo. As coisas não são sempre como parecem, Alejandro, ela disse, e foi tomar banho, encerrando a conversa. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. As coisas não são sempre como parecem. De fato, não eram. No dia seguinte, uma sexta-feira, Terezinha saiu para o trabalho como sempre, dizendo que faria hora extra novamente e chegaria tarde.
Eu tinha planejado ir a um happy hour com colegas da prefeitura para comemorar antecipadamente meu aniversário de 50 anos, que seria na semana seguinte. Mas depois daquela conversa da noite anterior, cancelei o happy hour. Disse aos colegas que estava me sentindo indisposto. Na verdade, eu tinha decidido seguir Terezinha naquela noite. Precisava saber a verdade, por mais dolorosa que pudesse ser. Aquela decisão não foi fácil. Passei o dia inteiro no trabalho com a cabeça longe, fazendo contas erradas, tendo que refazer tudo. O Zé Carlos, meu assistente, até perguntou se eu estava doente. É só uma dor de cabeça, menti. Mas a dor não era na cabeça, era no peito, era na alma. Saí do trabalho no horário normal, às 18 horas. Geralmente eu ia direto para casa, mas naquele dia estacionei meu carro, um Monza 92 que eu tinha há anos, numa rua próxima à construtora Alvorada. Dali, conseguia ver a entrada e o estacionamento dos funcionários. Fiquei dentro do carro esperando. O tempo nunca passou tão devagar. Às 18h30 vi os funcionários começando a sair. O expediente normal terminava às 18 horas, mas sempre tinha aquele tempinho de bater o ponto, pegar as coisas, conversar um pouquinho. Vi o pessoal do depósito saindo, os vendedores, alguns do administrativo que eu conhecia de vista. Mas não vi Terezinha. Por volta das 19 horas, o movimento já tinha diminuído bastante. Apenas algumas luzes continuavam acesas no prédio, principalmente no segundo andar, onde ficava a administração e a sala do Dr. Evandro. Vi o carro dele ainda no estacionamento, um Santana verde escuro, ano 95, que todo mundo na cidade conhecia. E vi também o Gol branco 96 de Terezinha, que tínhamos comprado há pouco tempo, financiado em 36 vezes. Fiquei ali, olhando, esperando, o coração cada vez mais apertado. Às 20 horas, resolvi me aproximar um pouco. Estacionei mais perto e fui até uma lanchonete em frente à construtora, de onde eu tinha uma visão melhor. Pedi um cafezinho e fiquei observando. O tempo continuava se arrastando. Às 21 horas, vi que apenas 2 luzes continuavam acesas. A da recepção, onde ficava seu Aguinaldo, o vigia noturno, e uma no segundo andar, que eu imaginava ser a sala do Dr. Evandro. Foi então que tomei uma decisão. Ia entrar lá. Eu conhecia seu Aguinaldo. Já tínhamos conversado várias vezes quando eu ia buscar Terezinha. Além disso, como contador-chefe da prefeitura, eu já tinha ido algumas vezes à construtora para tratar de impostos, alvarás, essas coisas. Não seria estranho me ver por ali. Atravessei a rua, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Entrei na recepção e, como eu esperava, seu Aguinaldo estava lá, quase cochilando numa cadeira. Ele se endireitou quando me viu. "Boa noite, seu Alejandro. O que o senhor faz por aqui a essa hora?" ele perguntou surpreso. "Boa noite, seu Aguinaldo. Vim buscar Terezinha. Ela me ligou agora há pouco dizendo que está terminando o serviço." Menti, sentindo um gosto amargo na boca. "Dona Terezinha, ela deve estar lá em cima com o Dr. Evandro. Os dois estão trabalhando até tarde hoje", ele disse, sem perceber o impacto daquelas palavras em mim. "Eu subo para avisar que cheguei, então", falei, tentando manter a voz firme. "Fique à vontade, seu Alejandro. O senhor conhece o caminho." De fato, eu conhecia. Subi as escadas lentamente, cada degrau parecendo pesar toneladas. No segundo andar, o corredor estava silencioso e parcialmente escuro. Apenas uma luz vinha da sala no final, a sala do Dr. Evandro. A porta estava entreaberta e uma música baixa saía de lá. Não era música de escritório, não era música de trabalho. Era Roberto Carlos, Detalhes. Me aproximei sem fazer barulho. Quando cheguei perto o suficiente, pude ver pela fresta da porta. E o que vi destruiu em segundos 28 anos de confiança, de amor, de vida compartilhada. Terezinha e Dr. Evandro estavam abraçados, dançando lentamente ao som da música. A sala estava na penumbra, iluminada apenas por um abajur. Sobre a mesa havia papéis espalhados, sim, mas também havia 2 taças de vinho e uma garrafa pela metade. E então eles se beijaram.
Um beijo longo, apaixonado, daqueles que eu achava que Terezinha só dava em mim. Fiquei paralisado por alguns segundos, sentindo o sangue gelar nas veias. Minha primeira vontade foi entrar naquela sala e fazer um escândalo, mas algo dentro de mim, talvez o respeito por mim mesmo, ou o medo do que eu poderia fazer num momento de raiva, me fez bater na porta antes de entrar. Dei 3 batidas firmes e o som pareceu ecoar pelo corredor silencioso. Ouvi um barulho de movimentação apressada dentro da sala, cochichos, o som de cadeiras sendo arrastadas. Depois de alguns instantes que pareceram uma eternidade, a porta se abriu. Era o Dr. Evandro, 45 anos, cabelo bem cortado, camisa social já desalinhada, tentando parecer composto. Alejandro, o que faz aqui a essa hora? Ele perguntou, visivelmente nervoso, bloqueando parcialmente a entrada com o corpo. Vim buscar minha esposa, respondi com uma calma que nem eu sabia de onde estava tirando. Ela está trabalhando até tarde, não é mesmo? Dr. Evandro hesitou por um momento. Atrás dele, pude ver Terezinha arrumando apressadamente os papéis na mesa, o rosto pálido como nunca tinha visto antes. Entre, Alejandro, ele finalmente disse, dando passagem. Nós estávamos finalizando algumas planilhas de custo para uma licitação. Entrei na sala lentamente, olhando ao redor. As taças de vinho ainda estavam lá. A música romântica tinha sido desligada às pressas. Terezinha não conseguia me encarar. Mantinha os olhos fixos nos papéis que organizava nervosamente. Planilhas de custo, repeti apontando para as taças de vinho. Com acompanhamento musical e vinho tinto. Interessante método de trabalho. Alejandro, eu posso explicar. Terezinha finalmente falou, sua voz quase um sussurro. Pode mesmo? Então explique, Terezinha. Explique por que há mais de 1 ano você vem mentindo para mim, para nossos filhos, fingindo fazer horas extras, quando na verdade estava aqui, se encontrando com ele. Minha voz falhou na última frase, a emoção finalmente rompendo a barreira de choque que me mantinha calmo. Dr. Evandro tentou intervir. Olha, Alejandro, as coisas não são bem como parecem. Não? Então me diga como são, Dr. Evandro. Me diga que não encontrei minha esposa de 28 anos nos seus braços, dançando Roberto Carlos, bebendo vinho, numa sexta-feira à noite, quando ela deveria estar trabalhando. Me diga que isso é um mal-entendido. O silêncio que se seguiu foi a confissão que eu não queria ouvir. Terezinha começou a chorar, sentando-se pesadamente numa cadeira. Dr. Evandro parecia não saber onde colocar as mãos, desconfortável com a situação. Há quanto tempo isso está acontecendo? Perguntei olhando diretamente para Terezinha. Ela hesitou, depois respondeu em voz baixa. 3 anos. 3 anos? As palavras caíram como pedras sobre mim. 3 anos de mentiras, de traição, de falsa vida. Praticamente desde 1995, quando ela começou a trabalhar na construtora. Fiz um cálculo rápido. Eu tinha 47 anos quando começou, ela 40, e Dr. Evandro devia ter uns 42. Por quê? Foi tudo o que consegui perguntar, a voz embargada pela emoção contida. Terezinha finalmente levantou os olhos para mim, o rosto manchado pelas lágrimas. Não foi planejado, Alejandro. Começou como trabalho, realmente. Eu vinha às sextas ajudar com a contabilidade, já que você sempre me ensinou tanto sobre isso. Depois, começamos a conversar mais sobre livros, sobre música. Uma coisa foi levando a outra. Eu me senti valorizada de um jeito diferente. Eu não te valorizava? Depois de construirmos uma vida juntos, 2 filhos, uma casa, quase 30 anos de casamento, você não se sentia valorizada? A mágoa na minha voz era palpável. É diferente, Alejandro. Você é um ótimo marido, um pai maravilhoso, mas a gente se acomodou. Era tudo tão previsível, tão sem surpresas. O Evandro me fazia sentir jovem de novo, desejada. Dr. Evandro parecia cada vez mais desconfortável. Olha, Alejandro, isso não era para ter acontecido assim. Eu respeito você, sempre respeitei. Respeita?
Se respeitasse, não estaria se encontrando com minha esposa pelas minhas costas há 3 anos. Me poupe da sua hipocrisia, doutor. Virei-me para Terezinha novamente. E nossos filhos? Você pensou neles durante esses 3 anos de mentiras? Ela baixou o olhar novamente. Eu amo meus filhos mais que tudo, você sabe disso. Mas não o suficiente para ser honesta com o pai deles, para preservar a família que construímos. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Dr. Evandro olhou para o relógio e disse: Olha, eu preciso ir. Minha mulher está me esperando para jantar. Aquelas palavras caíram como um raio entre nós. Terezinha levantou a cabeça bruscamente, olhando para ele com espanto. Como assim, sua mulher? Você disse que estava se separando, que só estava esperando o momento certo. Dr. Evandro desviou o olhar, visivelmente constrangido. Bem, é complicado, Teresa. Você sabe como são as coisas. Teresa? Quem é Teresa? Perguntei confuso. É como ele me chama. Terezinha respondeu automaticamente, ainda absorvendo o choque da revelação. Depois, virando-se para Evandro. Você mentiu para mim todo esse tempo? Não vai se separar? Margarida e eu temos um arranjo. Ela sabe que às vezes eu... Bem, ela faz vista grossa desde que eu seja discreto e não abandone a família. Questão de aparências, você entende. Mas eu gosto de você, Teresa, de verdade. Nesse momento, vi o rosto de Terezinha se transformar. A dor deu lugar à raiva, à decepção. 3 anos, Evandro. 3 anos esperando você se decidir, acreditando que tínhamos um futuro juntos. E temos. Podemos continuar como está. Tem funcionado até agora, não é? Ele respondeu, revelando uma faceta que eu nunca tinha visto antes naquele homem tão respeitado na cidade. Terezinha se levantou, pegou sua bolsa e disse, com uma dignidade que me surpreendeu: Acabou, Evandro. Não vou mais ser sua diversão de sexta-feira à noite. Um silêncio pesado caiu sobre nós 3. Eu ainda estava processando tudo aquilo. A traição de Terezinha, as mentiras de Dr. Evandro, a forma como ambos haviam me enganado por tanto tempo. Mas ver Terezinha confrontando a verdade sobre seu amante trouxe um sentimento estranho, uma mistura de vindicação e tristeza profunda. Acho que não tenho mais nada para fazer aqui, falei finalmente. Terezinha, você vem comigo? Ou prefere arrumar outro jeito de voltar para casa? Ela me olhou, os olhos ainda marejados, mas com uma expressão diferente agora. Eu vou com você, Alejandro, se você permitir. Saímos daquela sala em silêncio, deixando o Dr. Evandro sozinho com seu vinho e suas mentiras. Descemos as escadas lado a lado, mas com um abismo entre nós. Seu Aguinaldo nos olhou curioso quando passamos pela recepção, mas não disse nada. No carro, o silêncio continuou por alguns minutos. Foi Terezinha quem o quebrou primeiro. Eu sei que um pedido de desculpas não é suficiente, Alejandro. O que eu fiz, o que nós fizemos com você, não tem justificativa. Mantive os olhos na estrada, as mãos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Por que, Terezinha? O que eu não te dei? O que faltou? Não faltou nada, Alejandro. Você sempre foi um bom homem, um bom marido. Foi uma fraqueza minha, uma vaidade tola. Ele me fazia sentir especial, diferente da dona de casa, da mãe de família. Era a emoção do proibido, do secreto. Eu me deixei levar e, quando percebi, já estava envolvida demais para saber como sair. Ah, se eu não tivesse descoberto hoje. Quanto tempo mais ia continuar? Ela ficou em silêncio por um momento. Não sei. Talvez até perceber que ele nunca ia deixar a esposa por mim. Talvez até você descobrir de outro jeito. Ou talvez para sempre. A honestidade daquela resposta doeu mais do que uma mentira teria doído. Continuamos o resto do caminho em silêncio. Quando chegamos em casa, os meninos e minha mãe já estavam dormindo. Entramos silenciosamente, cada um carregando o peso do que tinha acontecido. O que acontece agora, Alejandro? Terezinha perguntou quando estávamos no nosso quarto,
aquele mesmo quarto onde dividimos sonhos, planos, intimidades por quase 3 décadas. Olhei para ela, para os cabelos que ela tinha começado a pintar para esconder os brancos, para o rosto que conhecia tão bem e que agora parecia o de uma estranha, para os olhos que me esconderam tantas mentiras. E respondi com a verdade que estava sentindo. Eu não sei, Terezinha. Realmente não sei. Naquela noite dormi no sofá da sala. Ou melhor, fiquei no sofá, porque dormir era impossível. Minha cabeça fervilhava de pensamentos, lembranças, dúvidas. Quantas vezes ela tinha estado com ele? Quantas mentiras tinham sido ditas? Como eu não tinha percebido antes. E o pior de todos os pensamentos. O que eu ia fazer agora, aos 49 anos, quase 50, com um casamento de 28 anos, despedaçado dessa forma? Na manhã seguinte era sábado. Acordei cedo depois de ter cochilado apenas algumas horas. Encontrei minha mãe na cozinha preparando café. Ela me olhou de um jeito que só mães sabem olhar, aquele olhar que parece enxergar dentro da alma. O que houve, meu filho? Brigou com Terezinha? Não consegui mentir para minha mãe, nunca consegui. Contei tudo, as suspeitas, a decisão de seguir Terezinha, o que tinha encontrado na construtora, a conversa depois. Contei sobre os 3 anos de traição, sobre as mentiras de Dr. Evandro, sobre como me sentia traído, humilhado, perdido. Minha mãe ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ela segurou minhas mãos entre as dela já enrugadas pelos anos e disse: "A dor que você está sentindo agora é terrível, meu filho. É como se tivessem arrancado um pedaço do seu coração. Eu sei porque senti algo parecido quando perdi seu pai, mesmo sendo de um jeito diferente. Mas você precisa se lembrar de uma coisa. Você ainda tem seus filhos, tem sua dignidade, tem sua força. Ninguém pode tirar isso de você." "Mas o que eu faço, mãe? Como eu sigo daqui?" "Isso só você pode decidir, Alejandro. Se quer tentar salvar seu casamento, vai precisar de muito amor e perdão. Se acha que não consegue perdoar, então terá que encontrar força para recomeçar. Qualquer que seja a sua escolha, eu estarei aqui para te apoiar." Aquelas palavras simples, ditas com tanto amor, foram como um bálsamo para minha alma ferida. Não tinham o poder de apagar a dor, mas me davam a certeza de que eu não estava sozinho. Pouco depois, Juvenal e Marinalva acordaram. Perceberam que algo estava errado, claro. A tensão era quase palpável na casa. Terezinha permanecia no quarto e eu não sabia o que dizer aos meus filhos. Como explicar que o mundo deles, a família que conheciam, tinha acabado de sofrer um abalo sísmico? Naquela manhã de sábado, depois da conversa com minha mãe, decidi que precisava falar com meus filhos. Eles mereciam saber a verdade, mesmo que doesse. Chamei Juvenal e Marinalva para a varanda dos fundos, onde tínhamos uma mesa de madeira que eu mesmo tinha feito anos atrás. Sentamos ali, os 3, como fazíamos quando eles eram pequenos, e eu contava histórias para eles. "Meus filhos", comecei, a voz trêmula, "aconteceu algo que vai mudar nossa família. Eu e sua mãe. Estamos passando por um momento muito difícil." Juvenal, com seus 20 anos e a maturidade de quem já estava na universidade, olhou direto nos meus olhos. "É sobre as horas extras dela, não é, pai? Você descobriu alguma coisa." A perspicácia do meu filho me pegou de surpresa. "Como você sabia?" Eu não sabia com certeza, mas desconfiava. Uma vez vi o carro do Dr. Evandro estacionado perto de um restaurante na saída da cidade e a mãe estava lá dentro com ele. Parecia íntimo demais para ser só uma reunião de trabalho. Mas não quis acreditar. Não quis pensar mal da minha própria mãe. Marinalva, com 16 anos e ainda tão jovem para lidar com esse tipo de decepção, começou a chorar silenciosamente. "Então é verdade? Mamãe traiu o senhor?" Confirmei com a cabeça, incapaz de dizer as palavras em voz alta para minha filha. "Por 3 anos com o Dr. Evandro. Descobri ontem à noite quando fui até a construtora." Juvenal cerrou os punhos com força. "Aquele canalha!" Sempre se fazendo de homem honrado, respeitável. "E mamãe?
Como ela pôde? São perguntas que eu também me faço, filho. Mas julgar agora não vai mudar o que aconteceu. O que precisamos decidir é como seguimos daqui. Marinalva, entre soluços, perguntou: Vocês vão se separar? A pergunta pairou no ar como uma nuvem pesada. Eu ainda não sei, filha. Preciso de tempo para pensar, para decidir se consigo perdoar e reconstruir ou se é melhor seguirmos caminhos diferentes. E se vocês se separarem, como fica a gente? Como fica a vovó? Ela continuou, a voz embargada pelo choro. Vocês sempre serão meus filhos, e esta sempre será sua casa, independente do que aconteça entre mim e sua mãe, e sua avó também, claro. Nada vai mudar o amor que tenho por vocês. Juvenal, sempre mais contido emocionalmente, tinha os olhos marejados agora. Pai, seja qual for sua decisão, eu apoio. Você sempre foi um exemplo para mim de honestidade, de caráter. Não merecia passar por isso. Naquele momento, Terezinha apareceu na porta da varanda. Estava pálida, os olhos inchados de tanto chorar, o cabelo despenteado. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Posso falar com vocês também? Ela perguntou, hesitante. Olhei para meus filhos, deixando a decisão com eles. Juvenal assentiu secamente e Marinalva apenas baixou a cabeça. Terezinha se aproximou, mas não se sentou. Ficou de pé, como se não se sentisse digna de estar ali conosco. Meus filhos, seu pai já contou o que aconteceu. Não vou tentar justificar o que fiz porque não tem justificativa. Só quero que saibam que, apesar do meu erro terrível, nunca deixei de amar vocês. Nunca deixei de amar esta família. Se amava tanto, por que fez isso, mãe? Juvenal perguntou a voz dura. Terezinha baixou os olhos. Não tenho uma resposta simples, filho. Foi uma série de escolhas erradas, de fraquezas, de vaidades. Eu me perdi no caminho. Me deixei seduzir por algo que parecia excitante, diferente, mas que no fundo era só vazio, só mentira. E o doutor Evandro? Marinalva perguntou, finalmente levantando o olhar. Ele vai se separar da esposa para ficar com a senhora, como nas novelas. A inocência daquela pergunta, apesar dos 16 anos de Marinalva, me cortou o coração. Terezinha balançou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. Não, filha, ele nunca teve intenção de deixar a esposa. Estava me enganando o tempo todo, assim como eu estava enganando vocês. É uma teia de mentiras que acabou nos prendendo a todos. Um silêncio pesado caiu sobre nós 4. Era como se cada um estivesse absorvendo o impacto das revelações, tentando encontrar um caminho através daquela dor. Finalmente falei. Acho que todos nós precisamos de tempo. Tempo para pensar, para sentir, para decidir. Não vamos tomar nenhuma decisão precipitada. Nos dias que se seguiram, nossa casa parecia envolta numa nuvem cinzenta. Terezinha dormia no quarto de hóspedes, por decisão dela mesma. Mal nos falávamos, exceto o estritamente necessário. Os meninos tentavam manter uma aparência de normalidade, mas eu percebia os olhares tristes, os silêncios prolongados. Na segunda-feira, 3 dias após a descoberta, Terezinha pediu para conversar comigo a sós. Sentamos na varanda, depois que todos já tinham se recolhido. Alejandro, não posso continuar trabalhando na construtora, ela disse. Pedi demissão hoje. E eles aceitaram? Sim. Doutor Evandro não estava lá. Mandou dizer que estava viajando. Falei diretamente com o gerente administrativo. E como vamos ficar financeiramente? Você sabe que seu salário ajudava bastante em casa. Ela assentiu, culpada. Sei disso. Vou procurar outro emprego, seja o que for. E enquanto isso, vou tentar vender artesanato, fazer bolo para fora, qualquer coisa para ajudar. E onde você vai dizer que estava trabalhando todo esse tempo? Jequié é uma cidade pequena, as pessoas falam. Vou dizer a verdade, ou pelo menos parte dela, que saí porque houve um desentendimento grave com a direção. Não é mentira, afinal. Concordei com a cabeça. E quanto a nós, Terezinha, o que você espera? Ela me olhou, os olhos novamente marejados. Eu espero seu perdão, Alejandro, mas não tenho o direito de exigi-lo.
Se você decidir que não podemos continuar juntos, vou entender. Só peço que me dê a chance de continuar sendo mãe para nossos filhos. Isso nunca esteve em questão, respondi. Sejam quais forem os seus erros como esposa, você sempre foi uma boa mãe. A semana seguinte foi igualmente difícil. Na prefeitura, tive que lidar com a notícia de que a construtora Alvorada tinha desistido de participar de uma licitação importante. Pelos corredores, ouvi rumores de que Dr. Evandro tinha viajado às pressas para Salvador e não tinha previsão de retorno. Imaginei que a história de alguma forma tinha vazado, como tudo vaza numa cidade pequena. No final daquela semana, tomei minha decisão. Chamei Terezinha para uma conversa novamente. Estive pensando muito, refletindo sobre nossa vida juntos, sobre tudo que construímos, comecei. 28 anos não se apagam da noite para o dia. Temos filhos, temos memórias, temos uma história. Ela me ouvia atentamente, o rosto marcado pela apreensão. Mas também pensei no que você fez, na confiança quebrada, nas mentiras. 3 anos, Terezinha. Não foi um deslize, um momento de fraqueza. Foi uma escolha consciente, repetida semana após semana. Eu sei, ela murmurou baixando a cabeça. Decidi que não posso continuar casado com você, disse finalmente. Não consigo olhar para você sem ver você com ele. Não consigo dormir ao seu lado sem me perguntar se você está pensando nele. A confiança acabou, e sem confiança não há casamento. Terezinha chorou silenciosamente, assentindo com a cabeça. Eu entendo, Alejandro, e respeito sua decisão. Vou procurar um advogado na segunda-feira para iniciar o divórcio. Enquanto isso, você pode ficar na casa, no quarto de hóspedes, até conseguir um lugar para morar. Não quero que nossos filhos sofram mais do que já estão sofrendo. Obrigada, ela disse simplesmente. O divórcio foi finalizado 3 meses depois, em julho de 1998. Foi um processo relativamente tranquilo, dentro das circunstâncias. Dividimos os bens conforme a lei, e eu mantive a casa, onde continuaria morando com meus filhos e minha mãe. Terezinha alugou um pequeno apartamento no centro da cidade e conseguiu um emprego como recepcionista num consultório médico. Os meses seguintes foram de adaptação para todos nós. Os meninos dividiam seu tempo entre nossa casa e o apartamento da mãe. Juvenal, apesar da mágoa inicial, aos poucos foi retomando o relacionamento com Terezinha. Marinalva demorou mais. A decepção tinha sido muito grande para uma adolescente que sempre viu a mãe como exemplo. Quanto a mim, mergulhei no trabalho como forma de lidar com a dor. Aos 50 anos recém-completados, me vi novamente solteiro, tentando reconstruir minha vida. Não foi fácil. Houve noites de solidão, de questionamentos, de arrependimentos. Será que eu poderia ter sido um marido melhor? Será que havia sinais que eu não percebi? Será que a rotina tinha mesmo matado nosso amor, como Terezinha disse? O doutor Evandro nunca mais voltou a Jequié. Soube por conhecidos que ele tinha aberto uma filial da construtora em Salvador e se mudado para lá com a família. A construtora aqui foi vendida para um grupo empresarial de Vitória da Conquista. Terezinha nunca mais falou nele, pelo menos não para mim. À medida que o tempo passava, a dor foi se transformando em uma cicatriz, sempre presente, mas menos dolorida. Concentrei-me em ser o melhor pai que podia, em apoiar meus filhos em seus sonhos e projetos. Juvenal se formou em engenharia civil em 2001, quando eu tinha 53 anos, e foi um dos momentos mais orgulhosos da minha vida. Marinalva entrou para a faculdade de arquitetura em 2000, seguindo um caminho similar ao do irmão. Minha mãe, Dona Marinalva, faleceu em 2003, aos 85 anos, quando eu tinha 55. Foi outro momento difícil, mas ela partiu tranquila, rodeada de amor. Cuide de seus filhos, Alejandro, foram suas últimas palavras para mim. E tente ser feliz. Você merece. Em 2005, aos 57 anos, conheci Lourdes, uma professora de matemática que tinha se mudado recentemente para Jequié. Começamos como amigos, compartilhando o gosto pelos números, pelas caminhadas no final da tarde, pelos livros.
Aos poucos, a amizade se transformou em algo mais. Em 2007, quando eu tinha 59 anos, nos casamos numa cerimônia simples, com a presença dos meus filhos e de alguns amigos próximos. Lourdes trouxe uma nova luz para a minha vida. Não substituiu o que vivi com Terezinha. Cada amor tem seu próprio espaço no coração, mas criou algo novo, algo genuíno e honesto. Vivemos juntos por 8 anos, até que um câncer a levou, em 2015, quando eu tinha 67 anos. Foi outro golpe duro, outra perda que tive que aprender a carregar. E assim chego aos dias de hoje, aos meus 77 anos. Vivo sozinho, mas não me sinto solitário. Meus filhos estão sempre por perto. Juvenal casado com 3 filhos. Marinalva também casada com uma filha. Tenho a alegria de ser avô, de ver a continuidade da vida através dos meus netos. Terezinha nunca mais se casou. Continuamos a nos encontrar em aniversários, formaturas, casamentos dos filhos. A mágoa já não existe, apenas uma certa melancolia pelo que poderia ter sido e não foi. Ela nunca mais teve notícias do Dr. Evandro, pelo menos não que me contasse. Acho que aquela noite no escritório da construtora encerrou definitivamente aquele capítulo para ela também. Quanto a mim, aprendi que a vida é feita de escolhas, de consequências, de recomeços. Aprendi que a confiança, uma vez quebrada, é como um vaso de cristal. Pode até ser colado, mas as rachaduras sempre estarão lá. Aprendi também que o perdão, mesmo quando não leva à reconciliação, é libertador para quem perdoa. Se pudesse voltar no tempo, teria feito algo diferente. Talvez tivesse prestado mais atenção aos sinais. Talvez tivesse conversado mais com Terezinha sobre seus desejos, suas insatisfações. Mas o passado não pode ser mudado. Só podemos aprender com ele e seguir em frente, um dia de cada vez. Olhando para trás aos 77 anos, percebo que a traição de Terezinha não foi apenas um ponto de ruptura no meu casamento, mas também um momento que me forçou a olhar para dentro de mim mesmo de um jeito que nunca tinha feito antes. Nos meses que se seguiram ao divórcio, passei por um período muito difícil que poucos conhecem. De dia, eu mantinha a postura de homem forte, seguindo com meu trabalho na prefeitura, cuidando dos meus filhos. Mas à noite, quando ficava sozinho no quarto, que por tanto tempo tinha dividido com Terezinha, a verdade vinha à tona. Minha autoestima estava destroçada. Eu me olhava no espelho e via um homem de 50 anos, com cabelos grisalhos, começando a ter barriga e me perguntava: o que eu fiz de errado? Por que não fui suficiente? Cheguei a pensar que nunca mais seria amado por ninguém, que passaria o resto da vida sozinho. Esse tipo de pensamento vai corroendo a gente por dentro, como cupim na madeira. Uma noite, uns 6 meses depois do divórcio, tive um sonho com meu pai. Seu Juvenal apareceu para mim, sentado na varanda da nossa antiga casa, pitando aquele cachimbo de barro que ele tanto gostava. Meu filho, ele disse no sonho, a vida é como uma plantação. Às vezes a chuva vem forte demais e destrói parte da lavoura. Mas se você não plantar de novo, nunca vai colher. Acordei com aquelas palavras ecoando na minha mente. Era como se meu pai estivesse me dizendo que eu precisava replantar, recomeçar, mesmo depois da tempestade que tinha destruído o meu casamento. Foi quando comecei a realmente lutar contra aquela depressão que estava me consumindo. Não foi fácil, e não aconteceu da noite para o dia. Comecei com pequenas coisas. Voltei a caminhar todas as manhãs, como fazia quando era mais jovem. Aceitei convites para jantares na casa de amigos, mesmo quando a vontade era ficar em casa remoendo o passado. Matriculei-me num curso de fotografia, algo que sempre tive vontade de aprender. Aos poucos, fui redescobrindo quem era Alejandro Sampista, além de marido traído, além de contador-chefe, além de pai. Uma das lições mais difíceis que aprendi foi sobre o perdão. Não o perdão que leva à reconciliação. Esse nem sempre é possível ou desejável, mas o perdão que liberta a gente do peso do ressentimento. Demorei anos para conseguir realmente perdoar Terezinha, e mais tempo ainda para perdoar a mim mesmo. Sim,
perdoar a mim mesmo, porque mesmo sem perceber, eu carregava uma culpa imensa. Culpa por não ter sido um marido mais atento, mais carinhoso. Culpa por ter me deixado absorver pelo trabalho, pela rotina. Culpa por não ter percebido os sinais antes que fosse tarde demais. Um dia, conversando com o padre Antônio, que tinha substituído o velho padre Claudionor na paróquia, ele me disse algo que nunca esqueci. Alejandro, responsabilidade não é a mesma coisa que culpa. Você pode reconhecer sua parte de responsabilidade no que aconteceu sem carregar o peso da culpa pelas escolhas que outra pessoa fez. Aquilo fez tanto sentido que foi como se uma luz se acendesse dentro de mim. Sim, eu poderia ter sido um marido melhor, mais presente, mais atento aos sentimentos de Terezinha. Essa era a minha responsabilidade, e eu a reconhecia. Mas a decisão de trair, de mentir por 3 anos, foi dela. A culpa por essas escolhas não era minha para carregar. Foi um processo lento esse aprendizado, e confesso que às vezes, mesmo hoje, aos 77 anos, ainda me pego pensando no que poderia ter sido diferente. Mas não com amargura, não com raiva, apenas com a sabedoria que só os anos trazem. Outro aprendizado importante foi sobre recomeços. Quando conheci Lourdes aos 57 anos, percebi que o coração tem uma capacidade incrível de se curar e se abrir novamente. Lourdes era tão diferente de Terezinha, mais quieta, mais reflexiva, com uma inteligência aguçada para números e padrões. Nosso amor foi construído em bases diferentes, com a maturidade de quem já conheceu a dor e aprendeu com ela. Os 8 anos que passei ao lado de Lourdes foram um presente inesperado da vida. Não tinha a paixão juvenil do meu primeiro casamento, mas tinha uma profundidade, um companheirismo que só a experiência pode trazer. Quando ela adoeceu, em 2014, foi minha vez de mostrar do que é feito um amor verdadeiro. Cuidei dela durante a doença, com toda a dedicação, todo o carinho que pude oferecer. E quando ela partiu em 2015, chorei não apenas pela perda, mas também pela gratidão por ter tido aquele tempo com ela. Mais uma vez, tive que reaprender a viver sozinho. Mais uma vez, tive que encontrar sentido nos dias, nas pequenas coisas. Descobri que a solitude não precisa ser solidão. Há uma paz em estar só quando você está bem consigo mesmo, quando você já não tem medo da sua própria companhia. Hoje, aos 77 anos, olho para trás e vejo uma vida cheia de altos e baixos, de alegrias e tristezas, de ganhos e perdas, mas principalmente vejo uma vida vivida, com todas as suas imperfeições e belezas. Não tenho arrependimentos, porque cada experiência me trouxe até aqui, me fez ser quem sou. Tenho a bênção de ver meus filhos realizados, felizes em seus casamentos, em suas carreiras. Tenho a alegria de conviver com meus netos, os 3 meninos de Juvenal e a menina de Marinalva, e ver neles traços da minha família, do meu sangue, da minha história. Mesmo Terezinha e eu conseguimos encontrar uma forma de conviver pacificamente, com respeito mútuo. Nos encontramos em aniversários, formaturas, casamentos. Nas festas de família, sentamos à mesma mesa, conversamos civilizadamente. Não somos amigos íntimos, mas também não somos inimigos. Há um entendimento silencioso entre nós, um reconhecimento de que, apesar de tudo, construímos algo juntos, nossos filhos, nossas memórias, que ninguém pode tirar de nós. Há cerca de 2 anos, em 2023, quando eu estava com 75 anos, Terezinha me ligou para dizer que tinha sido diagnosticada com um problema cardíaco. Não era grave, mas precisaria de uma cirurgia. Me peguei preocupado com ela, rezando pela sua recuperação. Quando ela saiu do hospital, mandei flores, pequenos gestos que mostram que o tempo realmente é o maior remédio para as feridas da alma. O que aprendi com tudo isso? Aprendi que a vida não segue um roteiro, não respeita nossos planos cuidadosamente traçados. Aprendi que as pessoas que amamos podem nos decepcionar profundamente, mas isso não significa que o amor que sentimos foi em vão. Aprendi que perdoar não é um ato de fraqueza, mas de força.
não é um presente para o outro, mas para nós mesmos. Aprendi também que a felicidade não é um destino, mas um caminho. Não está no casamento perfeito, na família perfeita, na carreira perfeita. Está nos pequenos momentos, no abraço de um neto, numa xícara de café na varanda observando o amanhecer, numa conversa boa com um velho amigo. E aprendi, acima de tudo, que somos mais fortes do que imaginamos, que podemos ser quebrados, despedaçados e ainda assim encontrar força para colar os cacos e seguir em frente. Não como antes, as rachaduras sempre estarão lá, mas talvez mais sábios, mais compassivos, mais humanos. Se você está passando por uma decepção, uma traição, uma perda, saiba que vai doer. Vai doer muito. Não tente fingir que não dói. Permita-se sentir a dor, chorar as lágrimas que precisam ser choradas. Mas saiba também que a dor não é eterna. Que um dia, talvez não amanhã, talvez não no mês que vem, mas um dia você vai acordar e vai perceber que respira um pouco mais fácil. Que o peso no peito está um pouco mais leve. Que a vida, teimosa que é, continua a fluir, a oferecer novas possibilidades, novos caminhos. E quando esse dia chegar, levante-se. Dê um passo, mesmo que pequeno, na direção da sua cura. Porque você merece ser feliz. Você merece reconstruir sua vida, replantar sua lavoura, colher novos frutos. Você é mais forte do que pensa, mais resiliente do que imagina, mais digno de amor do que jamais acreditará. Esta é minha história, com suas luzes e sombras. Espero que algo nela tenha tocado seu coração, feito você refletir sobre sua própria jornada, porque no fim das contas, todos nós estamos apenas tentando encontrar nosso caminho nesta vida, aprendendo enquanto caminhamos, caindo e levantando, machucando e curando. Se essa história aqueceu seu coraçãozinho como aqueceu o meu, deixe um joinha para alegrar o dia desse velho de 77 anos. Se inscreva no canal agora, meu querido, para não perder as próximas histórias que vou contar com todo o meu carinho. E me conta uma coisinha nos comentários. De onde você está assistindo esse vídeo e que horas são aí agora? E me diga também, você já passou por alguma decepção que parecia que ia te destruir, mas acabou te fazendo mais forte? Esse vovô fica muito feliz em saber quem está do outro lado me ouvindo e em que momento do seu dia você tirou um tempinho para me escutar. Um abraço bem apertado do tamanho do meu coração.